Olá, eu sou o professor Rudney e hoje estou muito bem acompanhado na apresentação do nosso planejamento de estudos para o concurso do Banco do Brasil no cargo de escriturário agente comercial. Então, professora Sara Feitosa resolveu estar conosco para mostrar o passo a passo de como você poderá se organizar e obter um excelente resultado no concurso do Banco do Brasil. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem animados. O edital aí bateu na porta, a prova é já. Hora de se organizar. E nós aqui preparamos para vocês um planejamento com todo carinho para que você tenha muito sucesso na sua caminhada. Então vamos lá. Planejamento Banco do Brasil. Quer ser aprovado? Fique ligado nesse vídeo, nessa análise que começa agora. O concurso do Banco do Brasil veio com um edital recheado de oportunidades. Recheado de oportunidades em todo o Brasil. Neste momento, vamos fazer uma análise geral que vale para você que quer concorrer em qualquer parte do Brasil, não necessariamente aqui no estado de Sergipe. Esse conteúdo em PDF ele estará disponível para você na plataforma dos alunos online do canal dos concurseiros, assim como para os alunos dos cursos presenciais aqui da nossa instituição. Mas fique ligado você, entre em contato caso você deseje, o material, mas siga o canal dos concurseiros nas redes sociais, faça a sua inscrição aqui no YouTube, pois tem muito conteúdo de relevância para você, concurseiro, e vamos começar. Planejamento de estudos. O aluno, professora Sara aqui, acessar a plataforma, o site do canal dos concurseiros, e for um aluno matriculado no curso do Banco do Brasil, para o cargo de agente comercial escriturário, o concurso atual, ele vai encontrar isso aqui, ó, planejamento de estudos do Banco do Brasil. Como é que a gente preparou, professor? Primeiro, vamos fazer uma análise do peso, o peso de cada disciplina. Você vai encontrar uma estatística, um gráfico, muito bem detalhado e claro para você. Observe, e o concurso ele veio com as disciplinas, olha, língua portuguesa, matemática, informática, inglês, no caso a língua inglesa, conhecimentos bancários, vendas e negociação, matemática financeira e atualidade do mercado financeiro. Professor, quanta disciplina é essa? Pois é, são muitas disciplinas, mas professora, se eu tenho muito conteúdo a estudar, o que é que eu preciso? Organização. Ajuda, professor? Um planejamento, Planejamento. Então, olhe só que dica de ouro para você aqui. Professor, cada questão tem o mesmo ponto? Vale a mesma coisa? Não. O edital foi bem categórico e dizia assim, olha, haverá uma quantidade, olha, azul, questões, tá vendo só aqui? Você vai se basear assim, vai olhar o material e vai dizer, olha, questões está em azul. Então, veja, língua portuguesa, 10 questões. O peso de cada questão, em vermelho, olha aqui, 1,5. Ou seja, o total da prova de língua portuguesa é de 15 pontos. Observe que aqui em matemática, embora, professor, mas que disciplina difícil, e que material grande, que cronograma gigantesco, porque em matemática tem, além de matemática propriamente dito, o edital tem análise, tem lógica proposicional dentro de matemática. Lógica proporcional, que é raciocínio lógico. Só que o raciocínio lógico veio como simplesmente um tópico. Assim, o edital ele foi bem sacana. A César Granrey, ela colocou assim, lógica proposicional. Cara, lógica proporcional é um mundo de coisas. É um mundo de coisas. Mas veja, serão cobradas 5 questões no total dentro daquele conteúdo. E cada uma dessas questões vale 1,5 ponto. O total que você pode obter na prova de matemática é de 7,5, 7,5. E aí na de informática, professora? 15 questões, cada uma? 1,5. O total? 22,5, muitos pontos. Muitos pontos. Então, fica aí primeiro essa dica para você. Quais são as disciplinas que eu devo me dedicar com mais ênfase, dedicar mais tempo, me tornar especialista? Obviamente, as que estão no topo do gráfico em questão de pontuação. Quais são elas? Informática, observe, vale 22,5. E a outra é de vendas e negociação, que para esse edital é mais importante até do que conhecimentos bancários. Olha que interessante. Nossa. Mais importante do que conhecimentos bancários. Vale também, olha, 15 questões de vendas e negociação, 22,5 pontos. Então, professora, não vamos perder tempo,
Informática e vendas e negociação precisa comer com farinha. Você tem que jogar farinha e comer. Tem que saber tudo. Dormir e acordar pensando nessas disciplinas. Pensando nessas disciplinas. Não tem tempo a perder. Sonhar também, né, professor? Sonhar também. Sonhar também. Sonhar também. Então, professor, eu odeio essa disciplina. Trate de se habituar. Trate de aprender a gostar. Trate de gostar. Trate de desenvolver apego. Porque é praticando que você se afeiçoa. É igual aquela pessoa, professora, que de início a gente olha assim e diz, mas que pessoa feia. Mas à medida que o tempo vai passando, você vai conversando, essa pessoa tem um pé bonito. Essa pessoa tem, sei lá, você vai achando, né? Vai encontrando coisas que vai se afeiçoando. Essa pessoa tem uma voz bonita. Essa pessoa, enfim, você vai ter que procurar, o que eu quero dizer é que você vai ter que procurar nessas disciplinas desejo. Muito embora, às vezes, olho no você não quer, não quero, mas você precisa. Não rolou o clima, mas vai ter que arrumar o clima. Vai ter que arranjar o clima. Vai ter que arranjar o clima. Até porque o Banco do Brasil está ofertando para você vagas, né? E com um salário acima da média nacional. Eu recebi um comentário, nós recebemos, na verdade, um comentário nas redes sociais de alguém falar assim, mas que salário baixo. Eu disse, meu Deus, um salário baixo. R$ 3.622, exigência do nível médio, em uma empresa como o Banco do Brasil, além dos R$ 3.600, um auxílio alimentação de R$ 1.800. Assim, tudo bem, gente, que há pouco salário baixo, depende do referencial, depende da pessoa, né, que está analisando isso. Mas, sinceramente, eu considero um salário mas super atrativo. Muito atrativo. Mas muito atrativo. Diversas outras entrevistas nós vamos fazer, né, à medida aqui do tempo, mas nós fizemos já uma entrevista com a professora Patrícia Bezerra, que é uma funcionária do Banco do Brasil, e olha, você encontrar um funcionário de 18 anos na casa e só fala bem da instituição, né, é difícil você encontrar, né, Roberto? É difícil você encontrar. 18 anos de instituição. E ela só fala bem de instituição. Mas você pode fazer uma análise aí e assistir os outros vídeos que nós já gravamos. É uma oportunidade de ouro. Mas as outras disciplinas aqui. Língua inglesa, que tem gente que está preocupado. Gente, são 5 questões, cada um vale 1. Só vale 1. O peso é 1. Então, e esse conteúdo aqui de língua inglesa, teve um aluno que perguntou, eu preciso falar inglês? Não, gente, não. Esse conteúdo basicamente está no seu edital, você vai ver no cronograma, que é interpretação de texto, existem técnicas, você não precisa ser fluente em inglês para fazer uma prova de língua inglesa, certo? A outra disciplina, conhecimentos bancários, né? Aquele mundo de conhecimento que você vai precisar saber passo a passo, mas aqui no nosso curso online, quanto no curso presencial, nós vamos ter a estratégia, óbvio, de poder transmitir para você esse conhecimento. Viram 10 questões na prova, serão 10 questões, cada uma valendo 1,5 ponto, vai totalizar 15 pontos. Vendas e negociação nós já tratamos, né? Na sequência, matemática financeira, essa aqui tem uma pontuação um pouco maior, né? São 5 questões também, porém, 1,5 cada questão. Se você levar em consideração com por exemplo, língua inglesa, olha, 5, apenas peso 1. Matemática financeira, 5 questões, mais 1,5 ponto. Ao lado, atualidade do mercado financeiro, 5 questões, mas cada uma questão tem peso 1, apenas 1. Então, é um conteúdo bem light para você visualizar. Mas aqui, o que é que eu vou precisar, professor? Analisar nesse gráfico aqui. Primeiro, você deverá priorizar as questões com maior peso. As questões que te oferecem maior pontuação. Quem são elas? Informática, vendas e negociação. E na sequência, professor, português, olha, 15 pontos. Conhecimentos bancários. E depois, professor, aí sim, matemática. E assim, as disciplinas a que você deve dedicar menor tempo, não é que você não vai estudar ou vai tratar como menor, mas menor tempo serão inglês e atualidade de mercado financeiro, que inclusive são os conteúdos mais rápidos de você bater aí no edital. Muito rápido, muito simples. Certo? Vamos dar sequência, vamos para a próxima. Vamos o que é que venha na nossa análise. Olha aí, olha, edital verticalizado você vai encontrar na sua plataforma. E aqui vai ser muito simples, gente. Olha, o edital verticalizado
ele está dividido em colunas. E essas colunas, eles dizem o seguinte, olha, qual é a disciplina que se trata? A disciplina de língua inglesa. E o edital veio justamente com esses 9 tópicos aqui. Desses 9 tópicos, você vai precisar se basear dessa maneira. Observe, você assistiu aula desse conteúdo? Você que é do online, assistiu aula desse conteúdo? Sim. Então você vai marcar aqui, aula. Ou você vai marcar um X, ou você vai marcar a data. Ou alguma informação que você precise colocar. Olha, não consegui, por exemplo, aula incompleta, por exemplo. Você vai se basear aqui nessa aula. Você já efetuou leituras sobre esse conteúdo? Porque não basta propriamente você assistir a aula. Não basta simplesmente você ver o vídeo e você não ler. Porque a prova, gente, é escrita. A prova não é em vídeo. Então você precisa se habituar ao texto. Você fez leitura sobre esse conteúdo? Além disso, depois de assistir a aula, depois de fazer leitura, você fez o seu resumo sobre o que você compreendeu? Você precisa fazer resumo. Concurseiro bom é aquele concurseiro que constrói o seu próprio material. Se você constrói o seu próprio material, você se acha na hora da revisão. Construir o seu resumo? Ok, preciso exercitar, até porque a prova é uma resolução de questões, né? Então, tenho questões resolvidas? Sim, você vai marcar aqui. O conteúdo, você dá ele como finalizado? Porque senão você vai ficar eternamente no mesmo conteúdo e não vai avançar. Você precisa avançar. Você deu ele como finalizado, vai marcar aí na última coluna. O que é que vai ficar para você? Você precisa passar por todo o edital. E isso sim, você tem que ver todo o edital. Você não pode chegar na prova e ver uma questão que você não faz a menor ideia do que seja aquele conteúdo. Não tem condições de passar em concurso público chegando na prova sem saber do que se trata qualquer uma das questões. Não pode, não pode. Ok? Então você precisa ter agilidade. Então como é que a gente vai fazer isso, professora? Você precisa ser cada vez mais horizontal e cada vez menos vertical. Ou seja, vou passar por todo o conteúdo com a devida profundidade. Mas você só vai fazer isso, só vai conseguir ter essa ciência quando você estiver sendo acompanhado. Né? Você precisa de um curso, você precisa de uma central que te acompanhe. Na verdade, o senhor... Facilita, né, professor? Com certeza. E à medida que a pessoa vai preenchendo o edital verticalizado, ela sente que está avançando nos estudos e fica mais e mais empolgada para aprofundar e para preencher o restante das lacunas aí, né, pessoal? Não adianta estudar de qualquer forma, não adianta achar que pode estudar sozinho, que não se organiza. Vou estudar um assunto hoje, outro assunto daqui a 2 semanas, né, professor? E esperar ter algum resultado. Não dá. Não dá, tá, pessoal? Então, essa tabelinha aqui é imprescindível para você avançar nos seus estudos. E olha, não é somente língua portuguesa. Observe que no finalzinho você vai encontrar a língua inglesa, assim como todas as outras disciplinas do seu edital, certo? Você verá justamente tudo aquilo que você precisa estudar. Olha aqui, em matemática, seguindo a mesma sequência que a gente já explicou há pouco, né? Aqui a continuidade do conteúdo de matemática. Aqui, em atualidade do mercado financeiro, são esses os conteúdos que você precisará estudar, que você precisará se atentar para poder fazer a prova. Aqui na sequência a gente tem matemática financeira também começando, né? Todo o conteúdo de matemática financeira, conhecimentos bancários e totalmente dividido para você. Um edital esquematizado e verticalizado para que você possa observar e se basear. Você precisa se mapear. Você precisa saber onde está, em que pé está a sua preparação, para que você não fique perdido no tempo. Né? É muito fácil, é muito simples, professora, você vender um curso online e você não se importar com a experiência desse aluno ali. Você faz um depósito, né, desse CPF, olha, toma aqui um login, se vira aí, meu irmão. Tá aí, tem infinidade de aula para você estudar. Você vai dar conta? Não dá. Não sabe para onde vai, não sabe o que assiste, não sabe que horas assiste, não sabe se resolve questões, se só lê, se só assiste as videoaulas. Exato. Então você que não tem experiência, ou você que já tem experiência com concurso público, mas meu querido, preste atenção. Se você já tem experiência, você está fazendo a mesma coisa e não está dando certo, você tem que mudar, meu amigo. Tem que mudar a estratégia. Você tem que mudar, entendeu? Você tem que mudar. Quando a sua casa tem goteiras, se você não subir ao telhado para resolver o problema,
a goteira só vai aumentar, ela não vai melhorar do nada, não vai passar um passarinho e passar um reboco lá, não vai acontecer, entende? Se o pneu do carro furar, não adianta você encher o tanque, não vai resolver, tem que trocar o pneu, entendeu? Então, se você está fazendo a mesma coisa e não está dando certo, mude. Se você não sabe como, eu já sei como estudar. Então, beleza, meu irmão, vai em frente, tudo bem. Mas se você estiver disposto, estiver aberto a ver essa forma de se programar, de se organizar, de fazer da forma como foi pensado, como foi idealizado, preparado para você fazer esse concurso, aí, meu irmão, o convite está feito. O edital está preparadinho para você se basear. E não é só isso não. Além do conteúdo programático, professora, a gente colocou aqui na sequência, olha, aqui é todo o edital do Banco do Brasil, tá? Informática, vendas e negociação, tudo isso você vai encontrar. A gente faz uma sugestão de cronograma semanal. Eu ia perguntar exatamente isso, professor. Dá tempo, não dá? Dá tempo de estudar tudo até a prova. Dá tempo de estudar tudo até a prova. A gente fez, na verdade, um ajuste aqui. Aqui é uma sugestão de cronograma. Na sequência, você vai encontrar o cronograma em branco, porque eu entendo que a sua realidade só você conhece, meu irmão. O seu corre só você sabe. Se você tem tempo para pegar 3 disciplinas na vida, você quem sabe. Mas olha, aqui é uma sugestão de cronograma. O ideal, pela quantidade de questões, e como a gente falou agora há pouco, que a nossa tentativa é ser cada vez mais horizontal e menos vertical possível, ou seja, a profundidade devida, mas nós queremos passar por todo o edital. A gente não pode chegar no dia da prova sem saber você pode não saber resolver aquela questão, mas você tem que saber do que se trata. Porque muitas vezes você resolve questões simplesmente por saber o que aquilo não pode ser. Eliminando. Simplesmente, olha, por eliminação. Isso aqui não pode ser isso. Você consegue resolver as questões. Observe que a gente fez uma sugestão aqui. Priorizando, obviamente, as questões com peso maior. Por exemplo, você vai encontrar português, né? Português nessas duas posições aqui. Você vai encontrar a informática aparecendo 3 vezes. Observe que ela possui o peso maior. Então, ela aparece 3 vezes na sua semana, em 3 dias diferentes. Você precisa estudar informática. Não tem escapatória. Vendas e negociação, como ele já aparece aqui para você, apenas uma sugestão para você. Olha, ele já apareceu aqui em mais uma situação. Por que, professor, que vendas e negociação apareceu em menos quantidade do que informática? Por quê, pessoal? Essa disciplina de vendas e negociação, ela é uma disciplina, de certa forma, menos complexa de se entender do que de informática. E os pesos das questões de informática, elas costumam ser um pouquinho mais elevados em relação a vendas e negociação. Tem muito conceito em vendas que você vai ler e você vai chegar. Informática você sabe que não é assim. Informática você sabe que não é dessa maneira. Então você precisa dedicar mais tempo. Não é só mexer no computador não, né? Não é. Pra dizer que sabe informática não, Não, né? Deixa ali, é. escreva uns parágrafos no Word, E já sei informática. Excel, já sei. Não é assim, né, professor? Não é. Não e é tem assim. muito aluno que pensa assim. Pensa assim. Pensa assim. Instalei o sistema aqui no meu computador, pronto, já sei informática. E não sabe. Já tô bem já. E não sabe. Não sabe. Não é assim. E é uma disciplina, professor, que vale a pena estudar porque está aí em vários concursos, em não todos, é? Né? Então, hoje é tendência, né? Informática. Exato, é uma disciplina que se você tem um reaproveitamento muito grande, quanto mais você for estudando, mais aprofundado vai ser o seu conhecimento. Com certeza. Além de ser uma disciplina, isso é importante, professora, que é uma disciplina dinâmica. Então, se você não começar a estudar informática, ano que vem já tem conteúdo novo em informática. Aquilo que você não sabia, agora você vai ter que aprender de uma maneira mais rebuscada, então você tem que começar o quanto antes a aprender informática, né? Ela se desenvolve, ela é muito dinâmica no tempo. As outras disciplinas que estão expressas aqui, matemática financeira, ela aparece aqui 2 vezes no seu cronograma. Veja que os conhecimentos bancários, eles aparecem 2 vezes aqui, a língua portuguesa também 2 vezes. Olha que a língua inglesa, a gente colocou apenas 1 vez na semana. Por quê, professor? Por que só 1 vez na semana? Se você se dedicar 1 dia na semana para poder ler textos em inglês e tentar fazer a tradução desses textos, é assim que você vai estudar a língua inglesa. Você vai procurar
textos que tratam sobre banco, economia, entende? Compreendeu? Banco, economia. Vai pegar as últimas provas do Banco do Brasil, que estarão expressas para você também na plataforma, e você vai buscar compreender O texto. isso, o texto e o vocabulário utilizado em instituições financeiras. Porque os textos serão assim. Os textos serão dessa maneira. Então, um dia para que você dedique, um dia na semana, para poder ler esses textos em inglês e tentar fazer ao lado, olha, sabe que sempre foi assim que eu estudei inglês, desde a escola. Eu pegava um texto e tentava fazer a tradução desse texto sempre olhando como? No dicionário, olha. Se eu não sei, no dicionário. À medida que você vai evoluindo, você já lembra que palavra é aquela e você não vai precisar mais buscar no dicionário. Sim, perfeito. Então, você vai familiarizando com aquele conceito, né? Com aquela tradução, com aquele exato, termo. vai acumulando. Vai chegar um momento que você não vai precisar ficar olhando o dicionário para todas as palavras, porque a frase te dá um sentido. Então você já vai presumir o que significa aquela palavra no inglês. Entende? Então, é um estudo que você precisa fazer uma semana, simplesmente se dedicando ao texto. A mesma coisa você vai fazer para a redação. A redação aqui, a gente designou esse dia, e aqui, gente, olha, você precisa de técnica de redação, mas, antes de tudo, redação são 2 etapas. Não sou especialista em redação, mas há 2 etapas. Existe a etapa conhecimento, ou seja, você precisa ler e ler conteúdos voltados à economia, a banco, a mundo. Vamos sair do Instagram um pouquinho, né, professor? Exato. Sai do Instagram um pouquinho, vai em site voltado aí a notícias mesmo. Né? O telefone não serve só para ficar olhando a vida dos outros. Exato. Então, a gente pode muito bem utilizar o Instagram para poder fazer leituras. Então, e observe que esse estudo da redação serve também, por exemplo, para a atualidade do mercado financeiro, para conhecimentos bancários, para toda a prova. Você precisa estar completamente globalizado na economia para poder produzir uma boa redação. Mas, além de saber a teoria, você precisa da prática, porque a gente treina a barra no CrossFit. Professor, que é crossfiteira? Onde é que a gente treina a barra no CrossFit, professor? Na barra. Então, não adianta você treinar a redação fora da redação. Não é verdade? Quero aprender a nadar. É na cama que você vai aprender, é dentro d'água. Então, se você quer aprender algo, você precisa estar inserido naquilo. Não é verdade? Então, para a redação não vai mudar. Não vai mudar. Produção de redação, todo sábado. É isso que a gente propõe. E agora o canal dos concurseiros tem correção de redação, você sabia? Olha. Haverá uma correção de redação. Perfeito. Todos os alunos terão direito a uma redação redigida por conta do canal dos concurseiros, certo? Você vai encaminhar para a nossa professora, ela vai fazer análise e acompanhamento com você via WhatsApp. Ela vai bater um papo com você. Olha, tu precisa melhorar isso. Você precisa ajustar o seu texto dessa maneira. E assim você vai seguir. E eu tenho certeza que você vai obter uma ótima nota, né? A prova de redação, que não é classificatória, ela é somente eliminatória. Você basta tirar 7. Não vai diferenciar para você, não vai somar na sua nota. É somente eliminatória. Então, você tem que tirar 7. Pronto. 7, apto. Acabou. Beleza? Mas dê muita atenção a esse conteúdo. As demais já estão aqui. No sábado é um dia que é diferente. A gente fez aqui, olha, a revisão semanal. Você vai precisar fazer revisão semanal. Fazer a resolução das questões, de tudo o que você estudou na semana. E a gente orienta que no domingo você faça um simulado. Um simulado de fato, colocando o horário, o tempo que você tem para realizar aquelas questões, que você realize aquela quantidade de questões, né? E assim você possa ter noção de tempo, ter a noção do que você vai precisar levar no dia. Eu gostei desse cronograma, professora. Muito legal, muito interessante. Muito interessante. E se você tiver alguma dúvida sobre como montar, aqui uma sugestão, né? Você vai encontrar aí o cronograma semanal logo na sequência, para que você possa mesmo fazer. Professor, não consigo montar sozinho, preciso de ajuda. Canal dos concurseiros, manda mensagem pra gente, fala com a gente, para que a gente possa aí, junto com você, escrever esse seu cronograma semanal. E assim você vai repetir por ciclos, não tenho dúvida que dessa maneira você vai conseguir bater o edital e vai fazer uma excelente prova no Banco do Brasil. Tudo certo, né, professora? Vai fazer o concurso do banco, professora? Tudo certo. Esse não vou. Matemática não é minha área. Mas assim, matemática não é a área da professora. Mas olha, informática é o peso maior, vendas e negociação
é o peso maior. E para você que tem medo de matemática, a hora é agora de começar a perder esse medo. Ou você toma essa decisão, ou você, meu irmão, vai ficar para sempre com essa pedra no seu sapato. E não tem desculpa agora, na verdade, né, professor? Eu usei essa desculpa porque a gente gosta de demonizar a matemática, né? Mas agora a matemática não está saindo como a maior vilã, né, do edital. Não é. Hein? Ela não é vilã. Ela nunca foi. E olha, se está doendo o seu calo, você precisa arrancar o calo. Se você está com a pedra no sapato, você precisa arrancar a pedra no sapato. E certas coisas você só consegue encarando mesmo, encarando de frente. Ok? Inclusive, eu sou professor de matemática dessa turma. Eu vou dar aula de matemática nessa turma. Olha, estarão bem acompanhados. Eu convido você também a estar conosco aqui no canal dos concurseiros. A gente não vai prometer milagres, certo, gente? Porque milagres não são assim. Acontecem, mas eu não sei fazer ainda. Mas a gente vai fazer o possível, dentro, né, do possível real humano, para que a gente tenha um bom resultado, para que a gente tenha um bom desenvolvimento aí nas questões, não somente em matemática, mas em todo o curso aqui no canal. Apresentado para você o planejamento de estudos do Banco do Brasil, canal dos concurseiros sempre com você, planejamento entregue, agora é com você. Vem para a Central de Concursos que mais aprova em Sergipe. Banco do Brasil é aqui no canal dos concurseiros. Tchau, tchau. Tchau, estamos te esperando.